para ser um negócio de impacto, o lucro tem que ser revertido no próprio negócio para gerar mais impacto e não no bolso do acionista. Pressão por resultado e metas ou propósito? Propósito, mas dentro dessa perspectiva que a gente falou, revisada, né? Às vezes as pessoas esquecem da cultura e vão pro rock and roll mesmo de curto prazo, né? Então o problema não é o resultado de curto prazo, o problema é querer maquiar isso. Esses gurus que entram com aquela história, trabalhe com o que você gosta e você não vai precisar trabalhar. Porra, cara. Mas essa é a distorção do propósito. Não é? O pessoal entra no mercado de trabalho com quase 30 anos de idade. Tarde, hein? Pessoas que levam o pai para uma entrevista de emprego ou para receber um feedback duro. Eu sou millennial, é que eu defendo todas as gerações. E não é doação de grana para ONG, é realmente construir cadeia de valor. Quanta narrativa institucional tem de verdade? O mais importante em relação ao propósito é a clareza do que queremos e como fazemos. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. Eu sou Alex Fornazari, consultor e executivo. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e fotografia. Esse aqui é o Afirma, uma plataforma onde a gente discute gestão, mundo do trabalho, dilemas e situações que todos nós passamos no dia a dia do nosso trabalho, trazendo temas quentes, junto com os nossos convidados aqui. E o tema de hoje é realmente muito quente. Muitas pessoas falam sobre isso, que é propósito. E para isso a gente trouxe hoje o Daniel Caminha. O Daniel ele é psicólogo e atua no desenvolvimento de pessoas, organizações, conectando temas tipo aprendizagem, comportamento e estratégia de negócios. Ele também é sócio no estúdio Nômade e da Mais Nítido. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo para vocês poderem conectar com o Daniel depois também. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo. Obrigado, gente. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, Daniel. E antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre carreira, gestão, comportamento, mundo do trabalho, segue o canal, comenta, compartilhe, aperta lá aquele botão do joinha. Vamos começar já com a bomba, porque eu acho que propósito, muitas empresas falando, muita gente falando, e a gente necessita um mínimo de contexto, talvez, botar qual é o significado de propósito do que estamos falando nesse episódio. Daniel, vou começar já botando o nosso convidado em papel aqui, momento desconfortável, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pela essa oportunidade aqui, muito legal conversar sobre esses temas todos. E eu acho que propósito é uma palavra, um conceito aí que já vem dentro do mundo dos negócios, das empresas há algum tempo, né, povoando o imaginário das pessoas. E nesse momento, 2026, eu acho que a gente precisa fazer um pouco de um resgate, né? Na minha experiência, propósito, ele entra muito forte já há uns 15, 20 anos atrás, talvez, numa lógica de trazer uma relação de ampliar a relevância das empresas e de alguma forma conectar as pessoas ao que elas fazem. Só que as gerações vão mudando e vão se relacionando de forma diferente com o trabalho e com as suas próprias necessidades, né? A nossa geração aqui, os millennials, geração Y, né? Tinha uma relação muito idealizada com o trabalho. E aí propósito colou numa ideia de que o trabalho tinha que realizar a pessoa em todos os sentidos. E as empresas começaram a entrar nessa loucura de querer entregar isso. Com o passar do tempo, isso perdeu um pouco de força e se descredibilizou. Principalmente porque é muito difícil entregar, né? Muito difícil a empresa ser realmente esse lugar, satisfazer e realizar as pessoas em 100%. E começou a frustrar muito. E aí uma nova geração que já vem um pouco mais crítica nesse sentido, sem a necessidade de colocar no trabalho toda a sua realização. Vamos por partes, né? A gente por partes. É muito complexo mesmo. Mas o propósito, ele vem com o objetivo de fazer com que o negócio não seja puramente entregar lucro. Né? Uhum. E fazer com que ele tenha algum impacto que seja mais relevante para as pessoas. Então, resolver problemas reais. Isso a gente pode resumir. Agora, o quanto as empresas conseguem fazer com que isso realmente seja verdadeiro e o quanto as pessoas estão acreditando nisso hoje, aí já
Acho que são temas para o nosso papo aqui se desenrolando. Eu tenho uma pergunta principalmente para, né, o Alex, e são duas experiências completamente diferentes também. O Maurício sempre teve o negócio dele, daí também qual é a nuance para você de propósito durante toda a tua carreira, e também para você, Alex, em todas as empresas que você passou. Se falava, você notou que começou a se falar mais, você também notou essa perda que o Daniel estava falando? O propósito, para mim, ele tem dois sentidos. Tem o sentido quando você olha da perspectiva do ser humano, do indivíduo, e que tem um pouco a ver com aquela filosofia japonesa do Ikigai, né? Que é a razão de ser, a razão de existir. Por que eu acordo todo dia de manhã para fazer o que eu faço? Para ir até o meu trabalho e para produzir alguma coisa, né? Que é muito além do ganho financeiro, né? Que está conectado com o meu ser. Então tem esse lado e tem o lado das empresas, que você tocou um pouco também, né? Que é o propósito em algumas empresas está condicionado à proposta de valor do que ela vende, seja um produto ou um serviço. E aí você pode conectar as duas pontas também, né? Eu posso de repente trabalhar numa empresa que tem um propósito que eu acredito. Por exemplo, uma empresa, sei lá, com baixa pegada de carbono e que mostra isso, ou uma empresa que vende produtos socialmente responsáveis. Essa conexão talvez seja um pouco cor-de-rosa, é difícil de atingir, mas talvez tenha muita gente, aí é uma pergunta que depois eu faço para você, Dani, se existe isso e se as pessoas estão em busca disso. Me parece, para mim, na minha visão, na minha experiência, um mundo um pouco inatingível, assim, né? Eu nunca consegui trabalhar... Quase que utópico, né? Quase que utópico. Eu nunca consegui trabalhar numa empresa que nossa, que produto super de propósito e tudo mais. Eu olho mais pro lado do Alex profissional, enquanto indivíduo, né? O que isso me preenche, o que isso me traz além do financeiro. Pertencimento. E eu percebi que esse sentimento, esse senso de pertencimento e de propósito, eles aumentaram ao longo da minha jornada de vida, né? Eu começo a valorizar isso um pouco mais, até porque você vai ficando mais velho, você vai perdendo um pouco a paciência com algumas coisas que você fala, o dinheiro que eu tô ganhando não vale a pena, né? Então acho que esse é um pouco do meu ponto de vista. Primeiro eu sou geração X, né? Então aí também a ligação minha com o trabalho, ou até então, né, do início da minha carreira, era muito diferente do que efetivamente a geração Y e hoje a geração Z. Pra gente o trabalho era algo que era uma necessidade. Então naquela época não se discutia, não se falava de propósito. Ou quando não, isso estava de uma certa forma um pouco implícita, digamos assim. Então se falava muito naquela época, né, de você vestir a camisa da empresa, né? Mas isso era algo sempre voltado muito à produtividade e não à questão do bem-estar das pessoas. E aí, quando chegou, né, a geração Y, sim, de fato, né, quer dizer, deposita-se toda essa expectativa nas empresas, que as empresas comecem a mudar e fazer algo que seja relevante para a sociedade. Isso praticamente quase que virou só discurso, porque a entrega na prática ficou muito difícil. Então isso virou quase que uma estratégia de comunicação. Aí é um grande perigo, né? Porque na realidade o que você coloca? Pelo menos a percepção que eu tenho, e é o que a gente coloca aqui, mais de 90% das companhias, isso é um discurso barato. É da boca pra fora, assim, né? Posso comentar? Por favor, comenta, porque depois eu vou colocar mais uma pimenta. Pitadinha. Exato, porque vamos entrar no quente. Essa questão do propósito, ela gerou também uma ideia, ou melhor, ela gerou uma abertura para se pensar outras formas de negócio. Mas que tem que se diferenciar. Uma coisa é a empresa ter um propósito, que vamos chamar, ter uma clareza de o que ela entrega, uma proposta de valor. Perfeito. E outra coisa é a empresa pensar na relação com o propósito como um impacto positivo direcionado no seu core business. Que aí já entra numa seara de negócios de impacto. Só que aí muda a própria estrutura do negócio. Para ser um negócio de impacto, o lucro tem que ser revertido no próprio negócio para gerar mais impacto, e não no bolso do acionista. Por ser bonzinho ou não ser bonzinho é uma decisão de negócio, porque faz sentido para aquele business. Mas o lucro tem que se converter totalmente pro impacto, pro propósito em si, ou pode ser uma parte do lucro, né? Acredito, uma parte, né? Uma parte. Já querendo botar um pouco de lenha na fogueira também. É um acordo, né? É um acordo que é um posicionamento do negócio, que é um negócio de impacto social, que é um híbrido entre uma ONG e uma empresa puramente privada. Exato. Então ela tem uma lógica no seu estatuto lá que ela reverte. Agora, a ideia do propósito, ela começou a ser confundida, e aí ela começa a ser idealizada. Exato.
E aí você cria um grande problema, porque essa idealização gera muita frustração, ou melhor, bom, é fake, né? E vira só estratégia de marketing. Ou narrativa institucional, que era aí que eu queria chegar. Exato. Você acompanhando tantos clientes, né, ao longo da tua carreira e, por favor, coisas que vocês têm observado também. Quanta narrativa institucional tem de verdade? Você colocaria assim em percentual? E quanto tem gente mesmo trabalhando menos no material de comunicação e mais em realmente fazer a diferença, aplicar o propósito no dia a dia? A gente tem muitas empresas que eu vejo que buscam sim colocar na sua atuação a partir de políticas de ESG, né, que é um contexto novo aí de negócio, de posicionamento. Só até para poder exemplificar aqui pro pessoal que está assistindo, né, o que exatamente é o ESG. Bom, a sigla significa Environmental Social Governance, né? Então entra uma série de políticas que vão dar uma certa segurança de como a empresa age em relação ao impacto social, em relação à governança no que diz respeito a leis trabalhistas e afins. Então, isso eu acho que... em relação ao meio ambiente também, né? Também. Ambiente social e governança. Ambiente social e governança. Quando a empresa ela entra de forma séria nisso, ela consegue defender algumas práticas. Então, eu acho que isso é diferente das empresas que só falam, mas não assumem políticas, né? Não assumem alguns cuidados, por exemplo, de fazer uma verificação de fornecedor, por exemplo, de fazer uma política séria de responsabilidade social corporativa, de destinar alguns recursos para repensar. E não é doação de grana para a ONG, é realmente construir cadeia de valor que seja efetiva na mitigação do seu próprio impacto. Perfeito. Então, se você usa muita água na indústria, como é que você está fazendo para repensar a qualidade da água naquele setor? Então, acho que tem muitas empresas que fazem, mas também por isso que eu disse que é equilibrado. Tem muitas que só falam e não estruturam política para fazer. Eu acho que o grande desafio é esse, né? É você entender e verificar se o que a empresa está falando, ela realmente faz, né? Eu me lembro que alguns anos atrás entrou no meu radar uma empresa de certificação britânica e ela certificava empresas dentro da agenda de ESG. Então, se o produto ou o serviço está dizendo que vende com uma pegada de carbono mais baixa, um produto vegano, ela aplicava tecnologias, por exemplo, de blockchain para certificar, para fazer a rastreabilidade da cadeia. E aí você mitiga o risco de uma empresa falar qualquer bobagem na mídia social e na prática ela não está fazendo isso, né? Mas aí essa empresa, eu falei, bom, esse modelo de negócio vai estourar nos próximos anos. E não tenho ouvido falar mais assim. Sim. Como é que você vê esse movimento? Eu vi um crescimento bem legal daquela, vou chamar de certificação, mas do selo das empresas B. Não sei se você... Sim. B Corps. Eu lembro quando eles começaram, inclusive conheço pessoas que estavam no movimento desde o início, e cresceu bastante, muito legal. Então eu acho que isso é uma forma. Porém, aí eu vou pegar uma coisa que você tinha trazido, porque às vezes assim, tem algumas empresas que têm o selo B, talvez tenham as suas políticas ali certificadas, porém no dia a dia da empresa são extremamente perversas, né? Exatamente. Perversas em que sentido? Que abusam de poder. E aí não é a empresa, são as pessoas da empresa. E por quê? Porque existe direção necessária de pressão para resultado que impede que as pessoas possam cuidar umas das outras no que diz respeito a metas, prazo. Então colocam metas totalmente irreais, colocam um número de tarefas, né, um volume de tarefas excessivo, colocam controles excessivos, e aí, ok, você tem o selo B, você tem... Que é tudo externo, né? É tudo ligado ao externo. externo. O selo B acaba sendo utilizado para marketing. Uma validação. E aí você até talvez tenha para ali... investidores, acionistas. Mas internamente você tem as pessoas extremamente frustradas e tristes e doentes, né? Então, eu acho que hoje o propósito, ao meu ver, ele faz muito mais... O significado dele está muito maior em uma ideia de dar sentido. E sentido é dar direção. Sentido é ter clareza de onde queremos ir e como vamos ir. Se você tem essa transparência, você consegue estabelecer uma relação muito mais saudável de alinhamento de expectativa, de alinhamento de função, de alinhamento de tarefas, de prazos. E isso, né, em todos os níveis da organização. Na minha experiência última, né, na última vida profissional,
Acho que Mas depende. como assim a última? A Assim, última vida profissional antes de virar consultora, né? No último emprego. Era uma coisa que foi muito interessante. Era uma empresa que estava em um estado de... a maturidade da empresa muito para frente na letra E, na letra do ambiente, do ESG, na parte de governança em algumas coisas, de social também, da parte social, muito ligado ao externo, porque tinha questão com florestas, com muito gasto de água e tudo mais. Eles tiveram que fazer ações para reforçar, e daí foi direto no bolso, direto na performance, para poder fazer com que algumas coisas fossem aplicadas no começo que estava engasgando, depois as coisas começaram a andar e passaram a ser também reportadas para fora, junto com o reporte de sustentabilidade, todos os anos, não só números externos com impacto sobre a comunidade, mas também impacto sobre as pessoas da empresa. Vou pegar esse gancho que você acabou de falar. Vai. Tem o famoso selo do GPTW, né? Aí eu vou colocar... Great Place to Work. O Great Place to Work, que é, enfim, é uma instituição que mensura nas empresas, aplica alguns questionários, entrevista executivos, para entender se aquela empresa ela é bacana de se trabalhar. A via de regra é isso. Eu já vi um movimento em algumas empresas, quando tá aplicando o questionário, de você, cara, vamos lá e tal. E aí aquela onda positiva para a empresa ganhar a certificação. É isso aí. Né? Então, aí até que ponto essas certificações valem e indicam alguma coisa, né? Você tem alguma experiência, algum caos, alguma história para contar sobre isso, Daniel? Lá vai ele. Não, é bem comum essas campanhas, né? E aí só que a gente tem que diferenciar clima de cultura. Eu acho que essa é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. Então, o clima você consegue forjar de certa forma e colocar ele mais up, até divulgando bônus num determinado momento, oferecendo algum tipo de benefício ou gerando ações que vão deixar o clima mais positivo. Mas a cultura é algo que é mais perene, você não consegue mudar de uma hora para outra, e ela diz um pouco sobre como aquelas pessoas trabalham naquele ambiente. Esse ponto é mais difícil de mudar e esse ponto é mais influenciador na qualidade ou nas condições de trabalho. Então, resumindo, eu conheço muitas empresas que trabalham muito bem o clima, mas que não encaram muito a olhar para a cultura. Para mudança de cultura, como a Marcela falou, de realmente reconhecer que tem que fazer um trabalho mais profundo para conseguir revisar formas de trabalho. E não só qualificar o humor das pessoas em determinado momento sazonal, né? E demanda dinheiro, demanda tempo, demanda energia. Por isso que eu acho que muitas empresas, às vezes, ficam só naquela barreira do clima mesmo, né? Os momentos mais contundentes que eu vejo, porque, claro, tudo tem que fazer... Tem que gerar um resultado, ter uma demanda para reduzir risco. Então, assim, quando a empresa está crescendo de forma mais acelerada, ou porque recebeu um investimento, ou porque de fato está precisando amadurecer para receber o investimento, ela tem que olhar um pouco. Tem que olhar, não, mas ela costuma entender o investimento em cultura, porque ela precisa ganhar uma maturidade. Então ela precisa mudar hábitos, precisa mudar as formas de fazer as coisas, né? Isso é um momento. Ou M&As, né, movimentos de fusão e aquisição, também porque aí você tem um choque cultural, onde duas operações começam a conviver, e você qual é o jeito? É o jeito deles ou o nosso jeito? Ou uma mistura dos dois, idealmente. E isso dá muita confusão que prejudica a operação. Então também é um momento de investimento em cultura. Eu diria que esses dois momentos são os mais importantes, senão realmente vai tocando, né? O que vence? Pressão por resultado e metas ou propósito? Pensando vencer como o que é mais sustentável, pensando o que é mais sustentável naquilo que é mais perene de longo prazo, eu acho que propósito, mas dentro dessa perspectiva que a gente falou, revisada, né? Não, ou se não é, deveria ser, né? Não como um discurso superficial, pasteurizado, mas como uma conexão de verdade com um sentido de onde queremos chegar e por que queremos chegar. Aí vence mais, porque você fazer a pressão por curto prazo, a tendência é as pessoas se esgotarem
não durar muito tempo, né? Eu, infelizmente, vivi mais do lado da pressão do curto prazo, abrindo mão de temas que são importantes e que garantem a perenidade da empresa, que é a cultura que a gente está falando. Na hora que o bafo do concorrente fica no cangote, às vezes as pessoas esquecem da cultura e vão pro rock and roll mesmo de curto prazo, né? Isso eu vivi muito, isso me trouxe muita resiliência como profissional. Então, respondendo bem direto a tua pergunta. Manda. Eu não tive boas experiências com essa agenda da cultura, da construção. Eu vi muito isso do GPTW, do passar o pano no clima na hora. Mas assim, Alex, eu acho que é legal o que você trouxe, porque mostra justamente como se houvesse uma ambivalência ou uma contrariedade entre a pressão por curto prazo e o propósito, como se eles não pudessem estar juntos. E eu acho que não, acho que eles podem estar juntos. Eu tenho o exemplo de uma empresa que a gente está trabalhando agora, que é uma empresa de óleo e gás, que faz extração de petróleo offshore, que é extremamente agressiva na sua lógica de produção por resultado. Ela distribui ações para todos os colaboradores em cima de meritocracia, e ela coloca que é gerar lucro. Só que ela tem uma série de políticas ambientais, porque tem que ter, porque é super regulada, e ela traz uma pegada de transmitir a cultura da empresa, ou seja, o que são os valores, quais são os comportamentos que são desejados, o que pode, o que não pode, que dá mais segurança para as pessoas de agir dentro do resultado de curto prazo. Então o problema não é o resultado de curto prazo, o problema é querer maquiar isso com uma coisa bonitinha. Então, aí que começam os problemas, na verdade. Por isso que eu acho que o mais importante em relação ao propósito é a clareza do que queremos e como fazemos. Porque eu trago o meu recorte de ter só trabalhado na Europa. Todas as vezes que eu viajava para os outros países, principalmente continente, e várias vezes também Itália, Brasil, a aplicação disso parece que ela vai se dissolvendo às vezes, se não tem um elo forte, que é a liderança forte daquele país. A minha pergunta pro Dani é exatamente nesse aspecto que a Marcela trouxe, tá? Eu sei que você trabalha com várias empresas e qual o ponto que você sente, tipo, uma maior facilidade ou dificuldade nas empresas multinacionais que você atua? Essa cultura está mais enraizada, e se você tem algum caso de empresa nacional que você também teve uma maior facilidade ou uma maior dificuldade nesse aspecto de que as pessoas entendam de fato qual que é o propósito das companhias. Acho que essa é uma questão super delicada mesmo, porque você tem influência local muito grande, e que eu vejo que as empresas que não percebem essa necessidade de adaptação, elas tendem a ficar mais desconectadas ou comprometidas no sentido negativo. Elas não conseguem ter verdade no seu discurso, porque você precisa fazer adaptação. Então, a gente atende uma empresa francesa de energia. Ela acaba trazendo os valores que vêm da França para um entendimento local, que é muito a partir das lideranças que fazem essa tradução do seu jeito aqui. Existe hoje uma diretriz de ser mais alinhado com as diretrizes da França. E isso está gerando um incômodo em ter que usar os sistemas da França, em ter que usar... Claro, para a organização talvez isso seja eficiente no que diz respeito à integração de sistemas, mas para quem está no dia a dia isso é bem incômodo. E então eu acho que adaptar... A gente atendia, dando um outro exemplo, a Nike há uns anos atrás. Antes dela ser comprada, né, pelo grupo da Centauro. Cara, o CEO no Brasil dava todo o toque pro Brasil. Era fundamental. E a gente tem essa necessidade, né, no Brasil também. Era sabido que o cara fazia uma política pro Brasil na sua forma de atuar, sabe? E isso era bem visto, era bem quisto. Ainda que, claro, era Nike. Então, as exigências de performance eram conhecidas, mas uma série de políticas e de formas de trabalhar eram adaptadas para o Brasil. Então, a adaptação eu acho que ela é fundamental. Inclusive, é tema. Tem um cara muito legal que chama Gert Hofstede. É um holandês, se eu não me engano. Ele trabalhou na IBM muitos anos e ele fez uma das maiores pesquisas multiculturais, super clássico, dessas diferenças dos países. Ele estudou, a partir da IBM, ele estudou mais de, 80 países ou regiões, e viu características específicas e fez todo um compilado para demonstrar como cada região tinha uma forma diferente de atuar, e que se ela não fosse respeitada, ou respeitada no sentido alinhada,
geraria problemas, dificuldades, né? Legal. Que é o que a gente mais vê, né? Essa questão desse choque de cultura. Porque queira ou não queira, obviamente que, tipo, você tem uma diretriz, mas você tem essa questão da cultura muito forte regional de cada país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, por estados, né? Situações que muitas das vezes a imposição do que acontece aqui em São Paulo, ela não vai funcionar de repente em Recife. Isso não é diferente se for pensar, falando de cultura organizacional, que são as subculturas por área de trabalho. Então você tem sim uma cultura da empresa, mas você vai ter jeitos de trabalhar na área comercial que vai ser diferente na área de produção, porque tem necessidades específicas e às vezes é motivado por região. Esse tema dos times comerciais também, eu fui muito tempo, trabalhei com muitos times comerciais, fui head comercial, é muito a cultura do resultado e do curto prazo que a gente falou aqui, que eu entendo quando você fala que as pautas não são concorrentes. Você pode ter uma cultura do curto prazo da venda, mas você pode ter também uma cultura de propósito, de perenidade. Mas, cara, em vendas, dependendo do mercado, ainda o bicho pega mesmo, né? É o bafo quente do líder aqui, pedindo a meta, pedindo o resultado. Uhum. Como é que você enxerga isso, Dani? Eu vejo índices de turnover muito altos no varejo, né? Então, acho que mostra realmente uma dificuldade talvez de conexão, de fidelização, que em outras áreas você consegue trabalhar melhor. Agora, a gente também tem cases interessantes de marcas muito fortes aqui no Brasil que conseguem construir um senso de identidade, e aí também fazendo esse paralelo do propósito, cultura e identidade, né? E por que a gente está falando tanto de propósito e cultura ao mesmo tempo? Porque é na cultura que a empresa consegue dar a direção de quem ela é e onde as pessoas podem se conectar ou não naquele propósito. O consumidor, ele está buscando menor preço, conveniência, qualidade também. Então, não é porque a empresa tem um propósito, uma identidade muito forte que a pessoa vai comprar ali. Agora, as pessoas que trabalham na empresa, se elas verem que existe possibilidade de trabalhar com ofertas legais, com campanhas legais e ainda assim ter um ambiente em que ela se sente mais identificada, ela vai trabalhar mais tempo ali, né? Agora, se ela tiver super identificação, mas as coisas não venderem, ela não conseguir performar, ela não fica. Então, a área comercial tem que dar resultado, é muito direto, né? Tem como fugir disso. Ô Dani, me diga uma coisa, já pegando esse gancho teu aqui, você acha que esse cada vez mais crescente, esse turnover que a gente tem de pessoas dentro das companhias, você acha que tem uma correlação com a falta de propósito ou identificação com a companhia, ou é uma meta, como você colocou inicialmente, digamos assim, abusiva? É importante separar o turnover Sim. daquele que é o desligamento intencional ou não intencional. Ou seja, tem muito desligamento hoje por uma reconfiguração do próprio trabalho, uma otimização de equipes. Isso é uma coisa. Agora, quando as pessoas se desligam, Isso. eu acho que sim. Eu acho que é porque elas estão mais críticas, menos tolerantes e com mais opções. Opções eu digo desde se tornar Uber, né? Vamos colocar aqui como uma opção, do que ficar num lugar onde você é maltratado, é extremamente pressionado, tem uma comunicação péssima. Então existe uma tolerância muito menor, às vezes inclusive excessiva. Aí já falando um pouco desse olhar das novas gerações, assim, a gente sabe por estudos que existe uma tolerância menor à frustração. Sim. Então tem que separar, sendo críticos aqui, a gente tem que separar o que é um ambiente abusivo, assediador, e o que é um ambiente que simplesmente está cobrando as necessidades reais de um ambiente competitivo, duro e difícil. Sim. Que é a vida. O Maurício, inclusive, num dos nossos episódios que a gente falou de trabalhar com gente difícil, procurem aí, era uma das coisas que o Maurício, acho que justamente muito bem colocou. O que é uma pessoa difícil, tipo um líder difícil, ou um líder que tá exigindo só que as coisas sejam feitas, né? Botou um objetivo lá pro time, porque tem também exatamente, eu acho que esse paralelo que você tá fazendo, né? O que é uma cultura tóxica, abusiva, e o que é só um ambiente que tá pedindo determinados tipos de resultado. Ou tá cobrando a função que é descrita, né? É muito tênue essa linha. Será aí, que não né? tem muito mimimi? Eu sabia que ele ia fazer, que ele ia falar isso. Alguém ia... Bom, ela não pode colocar isso, que ela já vai falar. Ela já vai atacar a geração Z. Não, calma, gente, não vou. Mas que absurdo. Trabalho na real, por mais que você trabalhe com aquilo que você goste... Você está trabalhando.
Então, e dá trabalho, cara. É claro. Sabe? É diferente de diversão. É né? transpiração, né? Esses gurus que entram com aquela história, trabalhe com o que você gosta e você não vai precisar trabalhar. Porra, cara. Mas essa é a distorção do propósito que Não a gente é? tá falando na Então, origem. É por né? isso, Essa eu ia chegar aí, distorção. porque é essa a questão. É você querer tirar o incômodo do trabalho, o esforço, a transpiração. Tem um cara legal que ele fala tem um livro chamado Indistraível, Como Ser Indistraível, que ele fala justamente dessa cultura que a gente vive muito cheia de estímulo e que nos distrai. E só que ele explica aí no livro, por que eu tô falando disso? Porque ele explica o que é a distração. E a distração nada mais é do que coisas que a gente faz pra sair do desconforto. E aí, atração é o foco. Atração é desconfortável. E aí eu me distraio pra sair. Então, um trabalho que é exigente, eu vou buscar distrações. Então é difícil ter atração. É incômodo ter atração. Atração não é só aquilo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. A atração é aquilo que eu entendo que é necessário pra eu ter algum tipo de ganho. Eu vou dar até um exemplo meu mesmo aqui, e diferente, né, nesse choque de cultura de novo, que a geração, não fala da geração Z, tá bom. Eu comecei a trabalhar muito cedo, todo mundo vai colocar, pô, abusivo, tá? Comecei a trabalhar com 12 anos, meu pai tinha empresa naquela época, ou seja, quer dizer, um adolescente entrando no mercado de trabalho, mas na minha época era aquela coisa, você fazia 14 anos de idade, teu pai e tua mãe chegava pra você e falava, cara, principalmente sendo um homem, você vai arrumar um emprego nem que for de office boy, acabou, vai estudar à noite, vai trabalhar durante o dia e tal. Então a gente vê essa mudança, tá? Eu não tô dizendo que isso era a maneira correta fora disso, mas a gente vê a galera entrando no mercado de trabalho bem mais tarde do que era na época da geração X. No nosso recorte social, né? Acho que isso que é Claro. importante dizer, porque temos muitos mundos dentro de um mundo só. Bem Acho que isso é colocado. muito importante. Então, a gente tá falando aqui que hoje, muitas das vezes, o pessoal entra no mercado de trabalho com quase 30 anos de idade. Tarde, hein? Ô, rapaz, eu posso dar alguns exemplos aqui, mas Não, só tô querendo porque, jogar a lenha na galera fogueira. hoje, você tem a galera que, tipo, o cara faz faculdade, depois aí tem uma galera que vai emenda, né, ele vira quase que um estudante profissional, ele sai do mestrado que ele faz, da faculdade, que ele faz mestrado, que depois ele vai fazer o doutorado e ele nunca trabalhou. Ok, isso é uma opção e depende de cada profissão que ele está escolhendo. Só que quando ele chega no mercado de trabalho, o cara já imagina que ele tem que ganhar X, ou ele está preparado numa parte, numa outra não. Então isso também, esse conflito, você não acha que tipo, quando o cara chega ali na companhia, ele fala... Putz, cara, não era isso que eu tava imaginando que é o trabalho? Importante o recorte mesmo que a Marcela trouxe, porque tem nas diferentes classes sociais Exatamente isso. E condições econômicas a gente tem uma realidade diferente. Mas pensando mais numa classe média, existe sim, eu tava até vendo alguns estudos que mostram como os jovens hoje estão muito mais predispostos a ficar na casa dos pais até os 30, 35. Eu isso aí. conheço o caso de 40. Então, calma lá. E não é algo assim, eu estou porque eu não tenho condições. Não, eu estou porque eu escolho estar, porque eu entendo que é melhor pra mim e porque é o estilo de vida, a identidade, né? Então, só que isso também gera algumas consequências de maior dependência. Então eu tava vendo nesse estudo, eu não vou saber dizer aqui as porcentagens, tá? Mas, cara, de pessoas que levam o pai pra uma entrevista de emprego. Ou pra receber um feedback duro, de É desligamento. bizarro isso, hein? Levar o pai pra entrevista de É emprego. muito louco. É muito louco. Então isso mostra uma certa dependência que pode também ser associada ao mimimi, no sentido de uma dificuldade de se frustrar e e lidar com a realidade dura. Mas pra gente não ficar só com esse lado, né, batendo aqui na geração Z, eu acho Eu que sou millennial, é que eu defendo todas as gerações e não gosto desse bias gente não tá aqui entre nenhuma... Todas as gerações têm que ser respeitadas porque a gente convive Com em certeza. 5 gerações nesse mundo. Não, e não existe né? essa coisa, aquela geração. Na verdade, a gente tá vivendo um tempo que tem um zeitgeist que mistura tudo isso e a gente é influenciado. Com certeza, ainda bem. Só que, obviamente, a gente tem influências e nossas experiências que, né? E nossas expectativas. Agora, eu queria trazer um ponto positivo. Na verdade, 2 fenômenos interessantes que precisam ser diferenciados. Vocês devem ter ouvido no Quiet Quitting, né? A demissão silenciosa. E tem o Quiet Ambition, né? Ambição silenciosa. No Quiet Quitting, a gente tem uma característica que é muito sacana, né? Pelo menos pro empreendedor, pro empregador, que é da pessoa, ela fingir que tá trabalhando. Pra reduzir esforço. Inclusive,
né? Existem técnicas para você fingir que tá trabalhando. Não vamos colocar as técnicas aqui. Já vi muito isso aí, hein? Teclar mais forte, né? Mostrar uma cara de preocupado. Instalar um software para mexer o mouse, né? Isso é negativo, vamos, né? Vamos ser bem assim. Não, isso não ajuda ninguém. A pessoa tá se enganando, tá enganando o empregador, tá? Mas o Quiet Ambition é interessante porque ele mostra um comportamento que a gente precisa também aprender com essa nova geração. O Quiet Ambition é sobre a ambição silenciosa, ou seja, você não ter a necessidade de assumir mais responsabilidade ou ampliar o seu esforço para crescer na carreira. Que é uma coisa que acho que a gente não entende tão bem. A gente, eu digo, que vem aí de outras experiências. Porque, tanto assim, eu vou dar um exemplo. A gente atende essa empresa francesa, a gente fez o programa de trainee deles. E também uma brasileira de tratores. Ambas, o programa de trainee mudou. O programa de trainee não é mais sobre contratar as pessoas recém-saídas da universidade, jovens talentos, prometendo uma aceleração para que elas se tornem um gestor. Que é a ideia do programa de trainee tradicional. Você tem ali uma aceleração, conhece toda a empresa e começa como uma posição de gestão, um jovem talento. Esses trainees que a gente está trabalhando agora, eles, primeiro, o programa é mais curto, depois eles são focados em algumas áreas técnicas e eles finalizam o programa se tornando líderes, entre aspas, técnicos. Eles não necessariamente precisam de ser gestores de pessoas. Eles vão ser técnicos qualificados. Porque tem uma coisa que chama carreira em Y, né? Que você pode escolher se você quer ir para gestão ou se quer se tornar técnico. E às vezes essa pode ser uma ambição. Que é eu Interessante. Não precisar me tornar gestor. A gente tratou isso no tema de liderança também. Isso. Todo mundo precisa ser líder para ser bem sucedido. Um episódio que é bem legal. Né? Porque tem muito essa questão. Propósito muda ao longo da vida? Eu entendo que sim. Forma da gente se realizar olhando o propósito como sentido de realização. Como eu me realizo. E acho que a gente já abordou aqui claramente que o propósito não precisa estar no trabalho. Pode se realizar fora dele e que bom quem consegue se realizar, na verdade. Posso ir mudando o meu propósito de vida, eu vou me descobrindo. Acho que isso é uma coisa que gerou muita ansiedade também. Pergunta assim, então qual o seu propósito? Puxa vida, acho que a gente está descobrindo, então eu vou tateando, eu vou entendendo o que me satisfaz aqui, o que me satisfaz ali. Às vezes eu não vou estar me sentindo satisfeito, mas eu vou estar igual, tendo que acordar. E eu vou descobrir que não é no trabalho, mas é o que eu faço depois, ou o que eu faço no intervalo, ou as relações que eu tenho num trabalho que é ruim, mas as relações são boas. Então a gente vai tentando sobreviver aí, encontrando sentido em várias coisas. Isso se aplica às empresas também? Eu entendo que sim, porque aí é a atualização de cultura, né? Já que nós estamos falando de cultura, atualização do propósito, deixando claro qual é o sentido que a gente existe. Várias empresas mudaram o seu sentido, pivotando o modelo de negócio, foram atualizando. A IBM, um caso bem legal, né? Que mudou totalmente o modelo e foi encontrando novos sentidos de estar viva. Outras que não fizeram isso morreram, né? O que vocês acham? Eu me conecto muito com o que o Dani trouxe, porque olhando para minha carreira para trás, eu idealizava muito a minha carreira com base em exemplos de coisas que depois, ao longo da jornada, e a palavra jornada é importante porque a jornada, para mim, hoje, ela é importante. Ou talvez mais importante, do né? Do que o objetivo em si, do que eu idealizava. Hoje, para mim, eu valorizo mais as relações, a presença das pessoas, aonde eu aprendo, aonde eu me divirto. Esse é o meu propósito que eu descobri, assim. E demorou vários anos para chegar aí, né? Chegamos ao quadro Opinião que pode me cancelar. Quem quer começar? Não, eu vou ficar por último, porque toda vez que eu toco, eu já me cancelo de cara. Vamos lá, Você vamos já pegou jogar. a última ficha da fila, então. Sim, exato. Então vamos botar o Daniel como primeiro, já que ele é convidado. É o convidado, tá Exato. bom. Tá bom. A opinião que pode me cancelar. Eu vou dizer que, assim, talvez... cancelado por quem, né? O pior é que eu vou ser cancelado por quem me contrata. Eu queria estimular as pessoas a se demitirem. Olha, essa é legal. Uau! Essa é legal. Opinião polêmica em vários sentidos, mas eu acho que demita-se, assim, né? Eu acho que fazer essa análise... que não é do propósito idealizado, mas é de uma análise assim, você tá com um entendimento, com clareza do que essa empresa oferece para você, e aí não é de futuros maravilhosos, cor-de-rosas, mas é assim, tem clareza
das metas? Essas metas são atingíveis? Tem clareza das tarefas? Essas tarefas são realizáveis? Tem abertura para eu questionar e para ser quem eu sou, para dizer o que eu penso? E aí você deve testar isso, né? Pergunte. Olha, não entendi essa meta, não entendi essa tarefa, não faz sentido fazer isso. E se você não conseguir e se sentir bem ao fazer essas perguntas e construir uma atuação melhor para você e você vê que tem espaço para aprender e para crescer, demita-se, né? Então... Muito bom. Vou seguir na tua linha, acho que é menos idealismo, mais pragmatismo, estuda as coisas, toma a rédea da tua carreira, da tua trajetória, não vai na onda, entende a empresa que você está entrando, pergunta muito antes de entrar para você entender se você se conecta com aquilo. E depois que está dentro... pode ser que você realize que você perdeu um tempo grande da sua vida, né? Pra mim é experimente, né? Porque aquela coisa, né? Quem não morre não vê Deus. Então... É verdade. Nem tudo é maravilhoso, como nem tudo é muito ruim. E não tenha medo de errar, né, Mal? Eu acho que assim, eu sou uma grande fã de pessoas, conexões, cultura, mas eu acho que em alguns momentos da vida, enquanto a gente está se encontrando em algumas coisas ou tem dúvidas, às vezes trabalhar é só trabalhar. Né? É isso. Também a gente tem que procurar um propósito maior, a gente tem que entender onde a gente está, o que a gente está sentindo. Por isso que tudo que vocês estão falando, concordo plenamente. Trabalhar é só trabalhar e que bom que sobra tempo para fazer outras coisas. Então. E com isso, já chegamos ao final desse episódio maravilhoso. Que bom, né? Correu, voou. Dani, muito obrigada de novo, muito maravilhoso. Vamos deixar tudo que foi mencionado aqui embaixo na descrição. Muito obrigada quem acompanhou até agora o nosso episódio. Tem mais por aí e a gente se vê no próximo episódio da Firma. Boa, muito obrigado. Se você gostou da conversa, segue o canal aí no seu tocador predileto, comenta, compartilha, aperta aquele botão do joinha e aguarde os próximos episódios. O A Firma é uma produção do Estúdio 1338, a direção geral é do Maurício De Paula e os trabalhos técnicos são do Diego Notanicola. Um abraço. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima.